E aí galera, na videoaula de hoje eu vou falar sobre Profile de Web Filter, galera. Utilizando aí a nossa VMware, vamos lá em Security Profiles, Web Filter. Bom galera, Web Filter ele tem algumas maneiras de fazer a inspeção do tráfego. Nessa versão aqui que nós estamos trabalhando, atualmente tem três maneiras do Profile de Web Filter inspecionar o tráfego. Como Proxy, como Flow-Based e como DNS. No modo Proxy, galera, ele atua como um proxy mesmo. Ele analisa o tráfego por completo, realiza um buffer aí desse tráfego e ele intercepta as requisições sim na porta 80. E basicamente vai ter duas sessões aí. Vai ter uma sessão entre o usuário e o firewall e uma sessão entre o firewall e o servidor aí externo referente à requisição de acesso aí. E nesse modo, galera, você consegue habilitar bastante opções aí de segurança. Eu não vou entrar em detalhes aqui em proxy options, rating options, não vou entrar em detalhe nisso aqui. Vou entrar em detalhe daqui a pouco em URL Filter. Vou disponibilizar aqui um link para vocês consultarem aí o guide se vocês tiverem alguma dúvida referente a alguma opção da qual eu não expliquei. E galera, no modo Flow Based, ó, só de colocar aqui, de passar para Proxy para Flow Based, você já vê que já diminui os recursos aqui de segurança que você consegue habilitar no Profile. No modo Flow Based, ele analisa o tráfego que está passando por ele, pela caixa, sem realizar buffer. Essa opção ela possui poucos recursos de segurança comparado com o modo Proxy, mas também ela reduz, como ela atua diferente de um proxy, ela só examina o tráfego que está passando por ela, ela diminui a chance de você ter um timeout nas respostas HTTP. Diminui a chance de você ter aquelas mensagens de gateway timeout, que é devido ao tempo de resposta, aí, um tempo lento por parte do servidor externo. E no modo DNS, galera, no modo DNS, esse método aí ele utiliza os serviços da FortiGuard para analisar as requisições DNS. Esse recurso aí ele utiliza pouco recurso da caixa, porque a primeira etapa de uma solicitação de acesso, galera, é a requisição DNS. Vai primeiro a requisição DNS e então essa inspeção ela já vai ser resolvida na requisição DNS. Toda a inspeção dela vai ser baseada em IP. Basicamente, galera, vai funcionar o seguinte: o pedido de DNS ele é a primeira parte a primeira parte da requisição de um novo acesso, e esse tem os servidores de DNS da FortiGuard. Essa requisição é resolvida pelos servidores de DNS da FortiGuard. E ele resolve a URL e traz também ele traz um rating, ele traz uma classificação do domínio aí que está atrelado ao IP. E você vai ter que definir algumas ações aí quando você definir o modo de inspeção como DNS, que vai ser ou o tráfego vai ser bloqueado ou ele vai ser redirecionado. Beleza, galera. Esses são os três modos de inspeção. São os três modos de inspecionar o tráfego utilizando o Profile de Web Filter. O mais comum é você utilizar o modo Proxy. A assertividade aí diminui, a assertividade é maior nesse modo de inspeção. Você diminui aí a chance de falsos positivos aí nessa análise de Web Filter. Aqui, galera, FortiGuard Categories. Ó, vou clicar aqui para habilitar. Olha, ele trouxe aqui uma informação, um aviso aqui de warning, que esse device ele não é licenciado com o serviço de Web Filter. Então o tráfego ele pode ser bloqueado se eu habilitar essa opção, se eu colocar, por exemplo,
Se eu tenho o Profile de Web Filter habilitado, eu tenho a licença e hoje a minha rede está funcionando aí e todos os acessos aí são baseados aí com o Profile de Web Filter. E a licença expirou. Se a licença expirar, galera, todo o tráfego do Web Filter, todo o tráfego de internet que está em regras que estão aplicadas ao Web Filter, vai parar. O tráfego vai ser bloqueado. Você vai ter que criar uma regra NN liberando todo o tráfego até você ter ciência aí do que você vai fazer, de como você vai tratar essa situação. Habilitando aqui as categorias de FortiGuard, galera, você tem aqui a chance de trabalhar com categorias locais. Depois eu vou explicar, esse vai ser um tópico de um outro vídeo. Tem categorias locais e tem as categorias aqui da FortiGuard, que é as categorias que a FortiGuard ela tá resolvendo, ela tá dando um rating, ela classifica. Galera, tem um site FortiGuard, tem um site da própria FortiGuard que você consegue consultar até em caráter de troubleshoot. Por exemplo, você precisa saber qual é a categoria que o site globo.com que a FortiGuard está categorizando. Aí você consegue consultar isso diretamente numa base da FortiGuard através desse site aqui, fortiguard.com/iprep de reputation. Aí você dá um lookup e aí ele traz aqui que a categoria é News and Media. Aí você consegue, em caráter de troubleshoot, já identificar, o Globo está em News and Media, então eu vou procurar aqui aonde que está News and Media e vou realizar o devido bloqueio ou a devida liberação com base nessa informação aqui de URL, de categorização da URL que a FortiGuard traz pra gente aí. Aqui, galera, se você der um direito em cima de alguma dessas categorias, você tem algumas ações aqui. O allow, se você deixar o allow, ele permite o tráfego. Se você deixar block, ele vai bloquear o tráfego dessa categoria, de todos os sites que forem categorizados pela FortiGuard com essa categoria. Lembrando aí que a FortiGuard é a base aí da Fortinet, galera. Então, todos os serviços que utilizam o FortiGuard Services aí, que é IPS, antivírus, Web Filter, Application Control, que precisam consultar aí uma base de dados para classificar uma determinada, por exemplo, uma URL, essa categorização é com base no que a FortiGuard classifica. Ela classificou, o FortiGate ele consegue puxar aí essa informação e conceder o acesso. Monitor, ele permite o tráfego e registra um log, ele só loga, ele permite o tráfego e registra a informação disso. Warning, se você deixar como um warning, quando o usuário acessar uma URL categorizada com uma das categorias que está com ação warning, ele vai receber uma mensagem de alerta. Se ele aceitar, ele continua o acesso. E Authenticate, todo o acesso vai ser solicitado uma autenticação. Quando cair nessa categoria, quando o acesso cair nessa categoria, vai ser solicitada uma autenticação aí para o usuário. Galera, aqui, ó, basicamente, você clica aqui no sinal de mais, você vai criar aí um profile test com proxy based. Vamos utilizar aqui as categorias da FortiGuard, não vamos trabalhar com categorias locais. Aqui cota, galera, ainda não mencionei sobre cotas. Se você deixar aqui como monitor, é possível também você atribuir uma cota aí para ele registrar. Vou colocar no link aí da descrição, vai ter mais informações sobre isso também, como trabalhar aí com cotas.
Olha, até mostra aqui cotas em categorias com Monitor, Warning e Authentication Actions. Você consegue definir uma cota para ele registrar. E aqui, galera, ó, basicamente funciona da seguinte forma: você habilita aqui as categorias da FortiGuard para trabalhar com a categorização aqui da FortiGuard. E quando você precisar, eu preciso liberar uma URL específica desse grupo. Eu não quero liberar o grupo Band e Consume. Eu vou deixar ele bloqueado, essa categoria de consumo de banda. Mas eu preciso liberar uma URL que está aí dentro. Como que eu vou fazer isso com o WebFilter no FortiGate? Aí você habilita, você dá um Enable URL Filter. Aqui em Static URL Filter, você dá um check aqui na caixa e aplica. Quando você habilita, galera, quando você habilita o URL Filter, tudo que você inserir aqui, toda a URL que você inserir aqui, ela vai ser inserida numa tabela. Depois, em outro vídeo, eu vou mostrar como gerenciar aí essas tabelas de URL Filter para você não ter nenhum problema aí com essas liberações de acesso conforme o profile. O profile test, por exemplo, esse profile test, a partir do momento que eu habilitei o URL Filter, vai ter um URL Filter com um determinado ID que vai ser atrelado a esse profile, galera. Então, clicou aqui. Eu preciso liberar, por exemplo, o forshare.com. Tá bloqueando lá a categoria de band de consumo, mas eu preciso liberar o link forshare.com. Aqui você tem algumas ações aqui que você consegue fazer essa liberação de URL. Um tipo Simple, Regular Expression e Wildcard, galera. Ele vai dar um bypass no profile de antivírus que tiver na regra de inspeção para ele. Ele vai dar um bypass nisso. Então você vai determinar que, por exemplo, se eu colocar aqui forshare como Simple e Exempt, eu vou estar falando que o forshare ele é confiável para dar um bypass, para pular a inspeção de antivírus. Se eu deixar ele como block, ele vai bloquear. Se eu deixar ele como allow, ele vai permitir. E se eu deixar ele como monitor, ele vai permitir e vai, aquele mesmo conceito, ele vai permitir e vai logar e vai registrar isso. Regular expression, tem as expressões aí, eu vou colocar aí também na descrição do link. E o wildcard, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês também, galera, para vocês terem uma base aí de como vocês liberarem aí a URL. Deu um OK, ele vai inserir aí a sua primeira URL na sua URL table. Tem outras maneiras também da gente liberar, galera. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos criar uma nova URL. E você pode colocar, por exemplo, eu quero liberar pontos, regular expression ou wildcard com a seguinte condição. Por exemplo, na URL forshare, eu quero liberar tudo que tiver atrás do ponto forshare.com, aí ele vai liberar. Ou posso colocar também forshare ponto asterisco, ponto forshare ponto asterisco. Ele vai fazer a liberação de tudo que tiver atrás do forshare e tudo que tiver na frente. Aí, em caráteres aí de testes, você pode estar realizando esses tipos de liberação aí para ver se atende à sua necessidade. Lembrando, galera, que se você colocar, não é necessário você colocar www. ou o acesso, a porta. Aqui é necessário só você colocar o domínio ou o endereço da página. Por exemplo, eu quero liberar uma página específica do forshare. Ele vai liberar essa página específica.
por exemplo, Oliveira, forshare.com/Oliveira. Ele vai liberar esse caminho, galera. Se você, eu vou colocar aqui na documentação, vai estar explicando diversas maneiras, aí vai ter diversos exemplos aí para vocês se basearem na liberação de URL filter. Galera, basicamente a customização do profile é simples. Você vem aqui, edita, vai dando uma olhada na categoria aí que conforme a política de segurança aí da sua empresa permite e vai fazendo as liberações e os bloqueios. Deu um OK, ele vai carregar aqui, vai salvar o seu profile. Uma mensagem aqui de que eu não tenho a licença. E aqui você vai conseguir ver a lista aqui dos profiles que você customizou e dos profiles default. E também tem a opção, galera, de você clonar o profile. Eu preciso criar um profile com o mesmo acesso. Eu posso clonar e ele vai aparecer aqui clone do profile teste e eu coloco aqui outro profile restrito. Se eu quiser aproveitar alguma configuração que tem nesse profile, eu posso dar um clone e ele vai clonar aqui as configurações. Eu vou criar uma outra aula também, galera. Quando você clona o profile de WebFilter, ele atribui o mesmo ID, a mesma tabela de URL filter para esse profile. Ou seja, galera, por exemplo, se eu criei um acesso teste e um acesso restrito e clonei o profile teste para criar o restrito. Quando eu fizer alguma alteração na tabela de URL do perfil restrito, ele vai mexer na tabela de URL do perfil teste. Se você mexer na do teste, ele vai mexer na tabela de URL do perfil restrito. Eu vou criar aí uma próxima aula, eu vou ensinar como você corrigir isso daí, galera. Porque senão você vai ter por exemplo, um perfil livre e um perfil restrito utilizando a mesma tabela de URL filter e os acessos vão ser iguais. E isso aí vira uma bagunça, galera. Criou o seu profile, customizou o seu profile, galera. Só você ir lá na regra, igual eu mostrei dos outros profiles. Utiliza a regra que você precisa, edita ela ou cria uma nova e aplica e habilita aí o profile de WebFilter conforme a sua necessidade. Quando você clicar aqui em Security Profiles e der um on nele, habilitar, ele já vai aparecer aqui profile restrito e profile teste, já vai aparecer essas opções para você inserir aí na sua regra. E galera, se você tiver alguma dúvida, basta postar aí a sua dúvida nos comentários, deixa o seu like e até a próxima aula, galera. Até mais.